Olá, pessoal. Eu sou a professora Fabiana Copla e estou aqui para dar sequência, então, nas nossas aulas, para falar com vocês um pouquinho sobre os estudos clínicos randomizados. Esses estudos clínicos, eles estão dentro da tabela de estudos como experimental, tá? Então, ele está aqui o ensaio clínico randomizado. E esse estudo, ele é um tipo de estudo intervencionista, ou seja, é aquele estudo onde a gente vai colocar para nossos pacientes um tipo de intervenção, ou vamos entrar com algum tipo de tratamento, e prospectivo, porque nós vamos ver no futuro o que esse tratamento causou de efeito. Esse estudo, então, ele é considerado um padrão de excelência em estudos que pretendem avaliar efeito de alguma intervenção no curso de uma situação clínica. Esses estudos, eles estão localizados, então, no topo da pirâmide de evidência. Eles servem de base para a realização de meta-análises e revisões sistemáticas. Então, dentro da nossa escala de evidências, nós estamos, então, lá no topo, é o estudo que mais nos dá respostas clínicas. Eles são baseados em estudos anteriores, né, em estudos laboratoriais, onde já passou, essa intervenção já passou por algum tipo de teste, né, e aí eles vão ser testados clinicamente com os pacientes. Esses estudos, eles têm um primeiro relato lá em 1744, né, num navio real britânico, onde os marinheiros começaram a apresentar uma certa doença, e aí um médico que estava lá no navio, ele separou, pegou três pares de marinheiros, né, ou seja, 6 marinheiros, e a cada 2 marinheiros ele fez um tipo de medicação, um tipo de intervenção. E ele observou que os 2 marinheiros, aonde ele ofereceu suco de laranja e de limão, esses marinheiros eles se curaram. E a partir daí eles começaram a verificar que, como os marinheiros eles estavam muito tempo em alto mar, eles não tinham acesso a frutas frescas e eles acabavam se alimentando basicamente de frutos do mar, eles acabaram se adoecendo. E aí, por isso, a partir destes estudos, é que ele ficou reconhecido como a doença do marinheiro. Então, vejam, numa pequena porção de indivíduos, eles começaram a ter essa ideia de fazer estudos em uma pequena parcela, uma pequena amostra da população. Obviamente que ao longo do tempo isso foi se aperfeiçoando e foi melhorando as técnicas, né, e evitando alguns vieses de limitação do tempo, né? Então, esses estudos clínicos, eles um método que ele é considerado por ele fornecer essa distribuição ao acaso, além de ele ter um objetivo de distribuir igualmente as variáveis não controladas. O método não é muito adequado quando as amostras são muito pequenas, porque aí a gente não vai ter aquela certeza de que realmente foi a intervenção que nós fizemos e que deu resultado, né? Porém, de todos os estudos, é um estudo de melhor qualidade, né? Dentro das características desses estudos, eles estão por ser um estudo de alta credibilidade. É um estudo onde você está colocando naqueles pacientes o tratamento que você deseja. Além disso, ele tem um controle, né? A gente faz um controle que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, e essa distribuição de quais pacientes vão receber qual tipo de intervenção, ela é distribuída aleatoriamente, para que a gente não faça aquele um viés Então, essa distribuição ela é feita aleatoriamente, para que a gente consiga ter aqueles indivíduos em que vão ser testados efetivamente e os outros que não vão ser, que vão servir como controle, né? É um estudo que não apresenta dificuldade na formação do grupo controle, ele é relativamente simples.
E ele também tem uma grande vantagem que nós conseguimos padronizar procedimentos, para que a gente não possa induzir algum tipo de resultado que nos interesse. Sim, a gente faz em toda a amostra uma mesma intervenção, depois nós vamos verificar qual foi o efeito que essa intervenção proporcionou aos nossos pacientes. Tá? A qualidade dos dados é de bom nível, porque aquela coleta ocorre no momento que os fatos estão ocorrendo. Existe a certeza de que o tratamento é aplicado antes de aparecerem os efeitos, porque nós vamos fazer uma entrevista, uma anamnese prévia nesses pacientes. A gente vai utilizar placebos para que a gente faça esse controle e os modelos de cegamento, né, para que a gente não se deixe induzir os resultados. A interpretação dos dados é simples e, normalmente, como nós temos todas essas padronizações e algumas outras coisas que nós vamos conversar um pouquinho mais à frente, a gente tem um estudo livre de variáveis de confundimento. Ele trata-se, assim, de uma pequena amostra da população. Então, seria impossível nós pegarmos toda a população e fazermos testes em toda a população. Então, a gente, a partir de alguns estudos prévios, a gente utiliza um cálculo de amostra para aquele tipo de intervenção que nós queremos fazer e a gente vê quantos pacientes é necessário para que a gente tenha o resultado que a gente espera. Então, a gente pega uma parte dessa população, que a gente chama de amostra, e aí a gente vai fazer os testes, realizar os testes intervencionistas que a gente deseja. Só que como nós estamos tratando de seres humanos, então nós precisamos ter a aprovação de um comitê de ética em pesquisa, que é o COEP. Então, é um grupo de pessoas que vai avaliar o nosso projeto e ver se esse nosso projeto pode ser aplicado nessa população. A gente tem ouvido muito falar agora, né, com a história dos testes em Covid, em que nós temos algumas situações em que a ética não nos permite. Então, vamos dar como um exemplo assim, nós temos uma população de infectados, né, com o Covid, e aí como que nós vamos testar um medicamento em algum grupo de pacientes e vamos selecionar um segundo grupo de pacientes e deixar esse paciente sem tratamento? O comitê de ética não nos permitiria. Então, nós temos que ter algumas estratégias de estudo e, por isso, os pesquisadores formulam uma estratégia de estudo e passam para um grupo de pessoas que vão avaliar se esses estudos podem ser aplicados ou não, se não vai ter nenhum dano para essas pessoas. Okay? Por isso, a gente precisa da aprovação de um comitê de ética em pesquisa. Tendo este comitê de ética aprovado, então nós temos que formular um termo de consentimento livre e esclarecido para o paciente. O que significa esse termo de consentimento livre e esclarecido? Nós temos que mostrar, em forma de um documento, para os pacientes, o que vai ser feito com ele. Tá? Então, a gente precisa fazer uma breve descrição do que nós vamos fazer. Tá? Nós temos que mostrar para esse paciente quais os benefícios esse estudo vai trazer para a população. Temos que deixar bem claro para esse paciente os possíveis efeitos adversos, né? O que essa intervenção pode causar, tá? E além de nós mostrarmos quais são esses possíveis efeitos adversos, nós temos que mostrar para esse paciente também que nós temos uma alternativa de tratar este efeito se ele vir a ocorrer. Ou seja, nós temos que deixar esse paciente ciente de que nós saberemos o que fazer se ele apresentar algum desse tipo de efeito. Não vamos deixar o nosso paciente pensar que ele pode sofrer alguma coisa sem estar amparado. Tá? E além de tudo isso, deixar claro para ele, por escrito, de que ele é um voluntário desta pesquisa, ele vai receber os benefícios que essa pesquisa pode trazer, porém ele tem o direito de desistir em qualquer momento, tá? Então, ele está livre para desistir, tudo bem?
E dentro desta população ou desta amostra que nós temos selecionado, a gente tem como alguns critérios de inclusão e exclusão, com o objetivo de ter uma homogeneidade entre os pacientes. O que significa isso? Então, o que seriam esses critérios de inclusão ou exclusão? Para incluir no meu estudo, eu preciso avaliar se esse paciente tem aquela característica compartilhada por todos os sujeitos que vão ser estudados. Por exemplo, vamos puxar a sardinha para minha brasa. Nos estudos de clareamento, eu preciso incluir no meu estudo aqueles pacientes que têm uma cor, por exemplo, A2 nos dentes. Tá? Então, eu não posso, eu tenho que colocar nesse estudo esses pacientes que tenham pelo menos essa cor ou mais escuros. E, de repente, aparece um paciente com uma cor B1, eu não posso colocar o meu paciente competindo de um mesmo nível com os outros. Isso são os critérios de inclusão. Outra coisa, os critérios de exclusão seriam aquelas características ou alguma circunstância que impeça o sujeito a participar do estudo. O que seria, por exemplo, também utilizando o mesmo exemplo dos estudos de clareamento. Eu vou pegar esta população, né, essa amostra, e eu vou verificar se esses pacientes tiverem já realizado algum tratamento de clareamento prévio, por exemplo. Então, esses pacientes realizaram um clareamento há pouco tempo, eles não podem participar de um estudo, eles teriam que ser excluídos desta amostra. Ou, por exemplo, outro exemplo, eu vou utilizar um medicamento para verificar a sensibilidade pós-clareamento, e esse paciente, ele está em todos os meus critérios de inclusão, ele tem a cor adequada, ele não fez clareamento anterior, mas eu estou testando um medicamento e este paciente, por algum outro motivo de saúde, ele está tomando algum tipo de analgésico ou anti-inflamatório. E como eu vou testar o efeito do medicamento, eu não posso utilizar um paciente que está utilizando outro medicamento para outro fim. Ele estaria enquadrado nos critérios de exclusão. Eu não posso colocar esse paciente porque pode haver um confundimento nos resultados, pode ter um viés de aferição aí, ok? Então, dentro desse contexto que eu passei para vocês, o que seria resumidamente? Então, nós temos uma população, né? Então, estão toda uma população. Dentro dessa população, nós vamos selecionar uma amostra de pacientes, tá? Então, dentro de um cálculo, por exemplo, no meu cálculo apareceu que eu preciso ter 100 pacientes, por exemplo, então eu vou, dentro dessa população, eu seleciono esta amostra, essa amostra, ela tem que estar, então, respondendo aqueles requisitos de inclusão e exclusão, e dentro desta amostra, então, nós vamos pegar uma parte dela para um grupo experimental e uma segunda parte para um grupo que vai servir como controle, tá? Então, ao longo do tempo, nós fazemos, então, a intervenção desejada, seja ela qual for, e depois nós vamos avaliar. Dentro do grupo que foi feita a intervenção, aqueles que apresentaram resultado, outros que não apresentaram resultado. Da mesma forma, no grupo controle, os que apresentaram o resultado esperado e os não, e aí isso vai para um teste estatístico para ver se realmente a intervenção que eu fiz deu o resultado que eu esperava ou não. Então, vejam que nós falamos em 2 grupos, tá? Normalmente, então, nós vamos ter o grupo experimental, que é aquele grupo que vai sofrer a intervenção ou vai receber o tratamento ou a intervenção, e um grupo como controle. Este grupo controle, ele pode ser feito a partir de um placebo, que seria o placebo. Por exemplo, em medicação, a gente pode utilizar todos os componentes do medicamento, só que sem o princípio ativo, tá? Ou então, nós podemos
a oferecer algum tratamento já existente. Tá? Então, nós não podemos utilizar placebo, por exemplo, se nós já temos algum tratamento que esteja dando algum tipo de efeito. Mas nós queremos ver se a gente consegue melhorar o efeito ou evitar algum efeito indesejável daquele tratamento que já está sendo realizado. Também vou utilizar aqui o exemplo do COVID, né? Eu falei para vocês que nós não podemos deixar o paciente sem tratamento. Então, tem alguns tratamentos que parece estar tendo algum resultado. Como que é feito? Então, a gente pega esses tratamentos que parece estar dando algum resultado, outro tratamento que nós achamos que vai dar um tratamento mais adequado, e os estudos clínicos acontecem dessa forma. Um grupo de pacientes recebe o tratamento A e outro grupo de pacientes recebe o tratamento B, e no final nós vamos para uma análise estatística, cruzar essas informações para ver se realmente a intervenção que eu quero realmente vai dar resultado ou não. Ok? E esse tipo de desenho, ele pode ser paralelo, ou seja, o grupo da intervenção recebe um tratamento e o outro recebe o controle. E os dois, ao longo do tempo, depois vão ser analisados. Eles podem também ser cruzados, ou seja, nós temos dois grupos, o grupo intervenção e o grupo controle. Este grupo intervenção vai receber esse tratamento ao longo de um período e o outro grupo vai receber o placebo. Depois de um certo tempo, a gente interrompe este tratamento, espera com que os efeitos daquela intervenção desapareçam, não tenham mais efeito, e inverte-se os grupos. Aquele grupo que recebeu o tratamento numa primeira etapa vai receber o controle e vice-versa. Então, nós vamos ter um mesmo indivíduo recebendo os dois tipos de tratamento para que a gente faça a aferição dos resultados. E também, no nosso caso, na odontologia, nós temos a oportunidade de fazer o estudo boca dividida. O que seria esse estudo boca dividida? Por exemplo, nós vamos estudar, então, tratamentos de lesões cervicais não cariosas, ou a classe 5. Então, nós temos um paciente que ele possui na arcada direita um número X de lesões cervicais e na arcada esquerda também. Então, nós vamos aplicar um tipo de tratamento na arcada direita e outro tipo de tratamento na arcada esquerda, e aí nós vamos verificar ao longo do tempo, qual dos dois houve o resultado esperado. No clareamento também, por exemplo, nós testamos um tipo de dessensibilizante de uso tópico para que a gente verifique a sensibilidade pós-clareamento. Então, a gente aplica do lado direito o dessensibilizante com o princípio ativo e um placebo do lado esquerdo, e no mesmo indivíduo. E aí nós vamos verificar se esse paciente teve uma incidência ou uma intensidade de sensibilidade maior em um lado ou no outro. Mas o boca dividida tem que ter, é muito importante que a gente tenha um medicamento que não interfira na ação do outro. Por exemplo, um tratamento com alguma medicação sistêmica. Não tem como nós avaliarmos, por exemplo, eu vou aplicar o clareamento em toda a arcada e vou dar uma medicação sistêmica e vou avaliar lado direito com lado esquerdo se esse paciente recebeu o medicamento via sistêmica. Isso impossibilita esse tipo de estudo. Então, aí, neste caso, quando é de via sistêmica, nós temos que utilizar o paralelo ou mesmo o cruzado, tá? Onde esse indivíduo vai receber o clareamento dental e ele vai ingerir o tratamento via sistêmica. Então, nós vamos verificar o que recebeu o controle e o que recebeu o medicamento com o princípio ativo. Tudo bem? Existe um checklist que chama-se consorte. Tá? Então, este consorte, ele tem algumas regras a serem seguidas, onde a gente precisa seguir
à risca para que a gente não sofra alguns erros no nosso estudo. Tá? Então, este consorte é o que a gente segue nos estudos clínicos atuais, fazendo todo este passo a passo que o consorte nos indica, e com isso a gente vai ter uma transparência maior nos estudos clínicos randomizados. Ele vai permitir que os leitores tenham uma melhor compreensão da maneira como foi conduzido esse estudo e poder avaliar a validade desses seus resultados. Então, ele é baseado em alguns aspectos estatísticos de pesquisas clínicas, onde verificou-se que, se seguir esse passo a passo, nós podemos ter uma maior confiabilidade do nosso estudo. Tá? Então, ele tem esses itens que a gente deve preencher, reduzindo, assim, o número de ensaios clínicos inadequados. A gente pode ter uma maior confiabilidade dos nossos estudos quando a gente segue esta lista de itens que é verificado ou fornecido pelo consórcio. Tá? E aí a gente evita alguns vieses. O que seria o viés? O viés, na verdade, é um sinônimo de um erro sistemático, algum vício, alguma tendenciosidade. E ele vem da palavra do inglês, bias, e aí a gente utiliza no nosso português como o viés. E ele pode ser de diferentes formas. A gente pode sofrer um viés de seleção, que são aqueles erros referentes à escolha da população, ou seja, na distribuição da amostra a gente pode ter algum tipo de erro. Ou o viés de aferição, que depois de já a população selecionada, a gente vai fazer a coleta dos dados e aí a gente tem algum erro na forma como esses dados são coletados. E até o viés de confundimento, que é aquela interação entre as variáveis, outras associações, ou aquela análise estatística de forma inadequada. Tá? Então, para que a gente evite esse tipo de viés, se nós aplicarmos o consorte, nós vamos estar reduzindo drasticamente a possibilidade desses vieses. Além disso, nós temos um site de registros de ensaios clínicos, que chama-se o REBEC, é o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos. Sempre que nós formos fazer um ensaio clínico, então nós vamos nesta plataforma e registramos o nosso estudo. Isso vai evitar algumas coisas, por exemplo, vai evitar que nós tenhamos algum estudo que já foi realizado, porque nós vamos olhar lá nesse REBEC se não tem nenhum estudo feito com a ideia que nós tivemos no momento. Tá? Então, ele vai estabelecer um registro amplo, atualizado dos estudos de intervenção e de observação no Brasil e na América Latina. Tá? Aumenta, e com isso, a transparência na pesquisa, fortalecendo o valor ético e científico dos estudos de intervenção e os observacionais. Vai facilitar na descoberta e no controle dos vieses de estudo, de publicação, e atender às necessidades nacionais e regionais de informação. Tá? Então, é muito importante que a gente faça o registro no REBEC dos nossos ensaios clínicos para evitar alguns problemas futuros. Tá? Outro detalhe muito importante que nós temos que seguir, o que a gente precisa fazer para que a gente tenha um estudo comprovadamente eficaz? A randomização e o cegamento. Tá? O que seria esta randomização ou aleatorização? Então, nós vamos pegar aquela amostra, né, aquela população onde nós vamos fazer a intervenção, e nós vamos sortear de forma aleatória qual grupo aquele indivíduo vai ser alocado, em qual tratamento aquele sujeito vai ficar. Porque se nós não tivermos essa randomização ou essa aleatorização, a gente pode, por exemplo, pegar algum paciente que a gente acha que aquele paciente pode dar um resultado positivo e colocar naquele grupo onde eu desejo. E aí isso pode nos fornecer algum tipo de indução na nossa resposta. Tá? Então, esse processo, ele vai colocar os sujeitos aleatoriamente em um dos dois grupos, ok?
A chance também de cada participante ser designado nos diferentes grupos vai ser igual, porque esse processo vai ser de forma aleatória. Tá? E desta forma, seguindo essas recomendações, então nós vamos ter um método mais seguro e imparcial na hora de determinar qual tratamento é mais eficaz. Tá? Então, eu não vou colocar inadvertidamente o paciente naquele grupo, porque eu gostaria que aquele paciente estivesse naquele grupo. Não, os pacientes eles vão estar alocados de forma aleatória. E essa aleatorização, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser uma aleatorização simples, onde eu posso utilizar, por exemplo, jogar moedas, né? Então eu jogo uma moeda para cima e se todos os pacientes que caírem do lado do cara receberão um tipo de tratamento e os pacientes que caírem no lado coroa receberão o outro tipo de tratamento, o placebo ou o tratamento anterior. Só que essa aleatorização, existe uma grande chance de nós termos um grande número de pacientes em um grupo e um número menor em outro. Isso não fica muito homogêneo. Então, não é uma aleatorização das mais indicadas para o estudo clínico. E aí, para isso, nós temos as randomizações em blocos. Essa randomização em blocos pode ser feita com alguma ajuda de alguns softwares indicados para isso. E aí, com esse software, a gente garante um equilíbrio em relação ao número de pacientes de cada grupo. Tá? Então, nós vamos pegar aquela amostra, né? Então, por exemplo, nós temos 100 pacientes e com a randomização em blocos, nós vamos pegar 50 indivíduos para um grupo e os outros 50 para outro grupo. Tá? Então, de forma aleatória. Então, ela ficaria assim: nós pegamos o grupo, a amostra total de participantes, jogamos no software para que ele faça essa randomização e aí ele vai alocar a metade desse grupo para o grupo experimental e a outra metade da população para o grupo controle. Tá? E depois disso, nós vamos verificar quais tiveram sucesso e quais tiveram insucesso dentro do tratamento que foi realizado. E além da aleatorização, nós temos que fazer o cegamento. Tá? Então, o que seria o cegamento ou a blindagem do tratamento? Então, esse cegamento seria que aquele paciente, ou operador, ou a quem vai analisar, não saiba que tipo de tratamento está utilizando. Como que a gente faz isso? Esse cegamento é feito da seguinte forma. Por exemplo, se nós formos utilizar uma medicação, então eu vou utilizar um medicamento que eu quero verificar se esse medicamento é eficaz para, por exemplo, a dessensibilização do clareamento. E aí eu vou pegar aquele tipo de medicamento e vou, de alguma forma, produzir o meu placebo em uma embalagem que fique exatamente igual e apenas uma pessoa que não esteja envolvida no tratamento ou não esteja envolvida na pesquisa é que vai colocar num mesmo frasco e colocar lá, por exemplo, tratamento A num frasco, tratamento B no outro, e esses comprimidos são exatamente iguais. Porém, esta pessoa é que vai fornecer para o operador esse tratamento. Ou então, quando nós utilizamos de forma tópica, por exemplo, então eu vou utilizar lá o nitrato de potássio, por exemplo, num gel. E eu vou produzir um gel exatamente da mesma cor e da mesma textura numa outra bisnaga, para que o operador, na hora de aplicar, não saiba qual ele está utilizando. Então, eu vou ter lá o gel A e o gel B, tá? Esse site nos fornece, então, essa alocação de qual o indivíduo vai ser colocado, e normalmente nós colocamos o tratamento dentro de envelopes opacos. E aí, à medida que os pacientes vão chegando para receber esse tratamento, este envelope é aberto naquele momento, e a gente vai verificar ali se este paciente que está sendo atendido vai receber o tratamento A ou o tratamento B.
sem que a gente saiba se esse tratamento A ou B é com o princípio ativo ou não, tudo bem? E algumas vezes isso não é possível para o operador. Então, nós temos 3 tipos de cegamento, que é o simples, que é onde somente o paciente não sabe a qual grupo ele pertence. Então, nós vamos, por exemplo, entregar para este paciente um componente X para que ele utilize, ou aplicar esse tratamento X nesse paciente, mas ele não sabe qual é o tratamento que ele está recebendo. Porém, o operador sabe qual é, por algum motivo de não ter como cegar esse operador. Às vezes, o produto é diferente, ou então nós estamos aplicando alguma coisa que tem consistência diferente, a gente, operador, é capaz de identificar. Então, nós temos um tratamento simples cego. Ou quando a gente consegue fazer esse tratamento, esse cegamento, onde o operador não consiga identificar qual é um, qual é outro, nós teremos o duplo cego. Tá? Então, nem o operador nem o paciente sabem qual grupo ele está. E o triplo cego é ali quando o paciente, nem o operador e nem o avaliador sabe qual é o grupo a que aquele paciente pertence, ok? E aí a gente consegue, então, diante desse cegamento, com uma terceira pessoa envolvida, aonde ele vai mostrar qual é o procedimento que deve ser feito naquele momento, tudo bem? Quais as desvantagens desse tipo de análise? Então, são normalmente estudos caros e demorados, tá? Porque a gente precisa aplicar a intervenção, daí nós precisamos o efeito da intervenção para daí nós podermos avaliar se essa intervenção teve resultado ou não. Muitas vezes também o tamanho da amostra, né? Para que a gente tenha um resultado efetivo, nós precisamos que uma grande parte da população tenha esse resultado, e aí, em cima disso, nós podemos avaliar se esse resultado realmente foi superior ao tratamento anterior ou ao placebo. Uma pequena amostra não é capaz de nos dar resultados consistentes. Também depende da adesão dos participantes. É muito difícil, às vezes, a gente conseguir aplicar um tratamento no paciente e ter a certeza de que esse paciente vai retornar para que a gente faça essa aferição. Ou então, quando nós temos, por exemplo, utilização de algum medicamento, nós precisamos que o paciente tome o medicamento no horário certo, nós precisamos que ele anote nas nossas fichas se ele tomou, qual foi o tipo de sensação que ele teve, se ele teve muita dor, pouca dor ou nenhuma dor. Então, tudo isso depende exclusivamente do paciente. Nós temos que ter também o cuidado para nós não induzirmos o paciente a uma resposta. Então, essa adesão e essa colaboração do paciente é muito importante, nós dependemos muito dele, tá? E são, algumas vezes, ensaios com limitações práticas, né? Nós temos algumas limitações, número insuficiente de pacientes com a patologia. Então, às vezes, a gente tem doenças raras, por exemplo, difícil a gente encontrar um paciente com aquela doença para que a gente possa testar este novo protocolo, e aí o tamanho amostral fica muito pequeno. Então, a gente cai em algumas dificuldades durante esse tipo de estudo. E agora, diante de todas essas informações, vamos lá com um exemplo, mais uma vez, puxando a sardinha para minha brasa, né? Então, vamos mostrar como exemplo um estudo que eu realizei em 2018, onde a gente testou a utilização de um medicamento, de um analgésico opioide, para sensibilidade no clareamento. Então, nós fizemos em cima desse estudo, vejam que o próprio título diz que é um estudo clínico randomizado, ou seja, os grupos foram aleatoriamente jogados, né, os pacientes num grupo intervenção e num grupo controle,
Ele era triplo cego, aonde o paciente não sabia que tipo de tratamento ele estava realizando, o operador em que realizou o clareamento também não sabia, e o avaliador também não sabia, tinha o envolvimento de uma terceira pessoa, em que não estava diretamente envolvida no estudo, realizando, então, o cegamento dos nossos medicamentos para que a gente pudesse aplicar nos nossos pacientes, tá? Então, vejam aqui, nos materiais e métodos. Primeiramente, nós tivemos, então, submetemos o nosso trabalho, o nosso projeto para um comitê de ética, onde o comitê de ética viu que era um tratamento que poderia ser realizado. Em cima dessa aprovação do nosso projeto pelo Comitê de Ética. Então, nós fizemos o registro lá no REBEC, que eu mostrei para vocês, e em cima disso, então, nós pegamos o consorte e fomos aplicando todos os itens que o consorte nos indicava para que a gente tivesse, então, um tipo de estudo confiável. Tá? Então, esse estudo, o desenho desse estudo foi paralelo. Por que paralelo? Porque nós utilizamos um medicamento de intervenção, que era o medicamento opioide, e num segundo grupo nós aplicamos o uso do placebo. Então, nós fizemos o clareamento em todos esses pacientes. A metade desses pacientes receberam o medicamento e a outra metade receberam o placebo. Nós fizemos o cegamento da seguinte forma: a gente pegou todos os componentes deste medicamento que o opioide apresentava, com exceção do princípio ativo, que era a codeína e o paracetamol, e fizemos eles encapsulados numa cápsula exatamente igual e do mesmo tamanho que o outro medicamento. E aí eles eram acondicionados em tubos iguais, e aí só com a letra A em um e a letra B no outro, em que a pessoa que fornecia para o paciente esses tubos não sabia qual era e nem tampouco o paciente, tá? Então, ele era um estudo cego, paralelo, aliás, triplo cego, paralelo, e aí nós pudemos aplicar durante todo este período, ok? Então, o recrutamento dos pacientes. Então, nós pegamos esses pacientes, fizemos todos os critérios de inclusão e de exclusão para que a gente conseguisse a amostra adequada. Tá? E ali, em cima disso, então, nós foram randomizados e aplicados, então, o tipo de tratamento da seguinte forma. Tá? Então, nós avaliamos 200 pacientes, até que desses 200, excluindo aqueles pacientes que não se encaixavam nos critérios de exclusão ou de inclusão, ou estavam com alguma forma que eles estivessem como os critérios de exclusão, né? Então, vejam que desses 200 pacientes, 95 pacientes apresentavam algum tipo de característica que não incluía, por exemplo, eles tinham dentes mais claros do que o A2, onde a gente precisava. Alguns deles apresentavam restaurações nos dentes anteriores, o que poderia causar um pouquinho mais de sensibilidade do que os outros. Alguns apresentavam lesões de cárie, fluorose, e alguns pacientes tinham o uso de alguns outros medicamentos que poderiam confundir o resultado. Tá? Então, excluído esses pacientes que não se enquadravam naquelas elegibilidade que nós pontuamos, então nós conseguimos 105 pacientes. E aí nós utilizamos, então, um software especializado para a randomização e alocamos esses pacientes, a metade, 53 pacientes foram alocados para placebo, e 52 pacientes foram alocados para a intervenção, ok? Depois disso, então, nós fizemos o acompanhamento desses pacientes, onde eles nos mostravam
quanto de sensibilidade eles apresentaram durante o tempo, e aí nós jogamos para ser feita a análise estatística desses resultados e então mostrar o que a nossa intervenção, se ela foi efetiva ou não, ok? Então, é desta forma que nós podemos fazer, então, um estudo clínico randomizado, tá bem? Então, a gente tem que seguir essas normas para que a gente possa, então, afirmar que aquele nosso tratamento teve eficácia ou não, tudo bem? Então, era isso que eu tinha para falar com vocês. Estou aberta a questionamentos, dúvidas, e para que a gente possa conversar no futuro próximo. Obrigada, espero que todos estejam bem de saúde e até uma próxima.